Eu quero conversar com vocês hoje um assunto bem simples, mas de certa forma urgente e incômodo para muitos de nós. Eu espero que a gente possa assim, caminhar um pouco. Não quero ter a resposta para tudo, não quero resolver todos os problemas, mas eu acho que conversando a gente pode refinar um pouquinho nossa compreensão, perceber um pouco coisas que às vezes passam despercebidas e que são importantes, né? Então, por isso é bom estarmos aqui. Boa noite, Eliane, Rain também. Boa noite, Lenita Pinsky. Que bom, que bom. Eu coloquei na descrição do vídeo aí, né, como assunto para a gente conversar, por que muitas pessoas, ou por que muitos não estão nos cultos, né? Por que às vezes nós temos capelas grandes com bancos vazios? Essa é uma pergunta que vira e mexe a gente se faz, né? Pastores se perguntam isso muito, membros também, principalmente aqueles membros que percebem a importância de estarmos reunidos e de repente não veem, não percebem isso em outros membros, né? Isso gera certa angústia até. E uma pergunta, né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Estes dias, na verdade, ontem, eu vi mais um desabafo, né, de um pastor do nosso sínodo sobre esse assunto. E por isso eu resolvi conversar sobre isso hoje. São vários, né, assim, pastores e membros mais engajados que vira e mexe, escrevem alguma coisa nesse sentido, se questionam isso e colocam nas redes sociais essa inquietação que eles têm. Então eu pretendo então tentar, né, contribuir de alguma forma, não pensando, né, não é pensando no período de pandemia ou pós-pandemia. Na verdade, isso acontecia desde antes e vai acontecer para sempre, parece, né? Infelizmente vai acontecer para sempre. Mas assim, muitos comentários de pastores e membros mais engajados são marcados por uma certa tristeza, por um sentimento de incapacidade de resolver essa situação, um desânimo e às vezes até uma frustração. Assim, né? Eu gostaria, né? O pastor vai para uma congregação com aquela esperança de conseguir ajudar as pessoas a terem uma motivação, a aparecerem por ali, a estarem presentes. E depois ele vai descobrindo que, no caso dele também, assim como no caso de todos os outros pastores que por ali passaram, as coisas não funcionam como pretendido sempre, né? Não é assim que acontece. Então a tristeza transparece nas palavras, né? Se eu fosse fazer algo parecido, né? Se eu fosse fazer um desabafo parecido, eu diria com muita franqueza, assim, algo que é real, que me incomoda muito, e eu acho até que soa meio patético, ridículo até, se o trabalho do pastor for esse de ficar convencendo as pessoas a estarem presentes para algo que é vital. Né? Como se fosse assim, eu chego numa congregação que tem seus 300 membros, só 80 aparecem durante meses, e aí eu ficaria assim, eu sou o responsável por convencer as pessoas de que elas precisam daquilo de que elas mais precisam. E elas já sabem, elas já foram ensinadas. E aí eu me transformo no que se eu entro nessa, né? Numa espécie de animador de auditório, tentando fazer o culto ser mais atrativo, ou eu me transformo num legalista, tentando colocar a lei no ombro das pessoas para obrigá-las, né, a estarem presentes, ou eu me torno um manipulador ou um frustrado, né? Eu acho que isso é triste. O trabalho pastoral, graças a Deus, não é exatamente isso, né? Não é isso. Mas vamos lá, né? Algumas pessoas que se desabafam assim, deixam claro que estão tristes, né? Alguns pastores, inclusive, mostram a insatisfação, a tristeza, há postagens até mais sentimentais sobre isso, né? Mostrando como seria você chegar e não ver o pastor, e aí assim que o pastor fica triste. É um caminho possível fazer isso, mas outros pastores tomam outra atitude, né, de que em vez de mostrar a sua tristeza, querem mostrar o risco que as pessoas correm
ao desprezarem a reunião, né? E aí lembram do inferno. E aí o inferno, que para nós às vezes parece já apagadinho, né? Tem as brasas assopradas para que suas chamas se realcem mais, mas parece que isso também não surte efeito no nosso tempo, né? Infelizmente, nem esse recurso também dá muito resultado. Eu quero então, assim, não externar assim uma tristeza, nem também ameaçar ninguém, mas eu quero tentar entender com vocês por que que isso acontece. Eu acho que se nós entendermos um pouco melhor e se as pessoas entenderem um pouco melhor as coisas, nós podemos caminhar um pouco mais em paz. Uma coisa que a gente vê também no argumento, né, é as pessoas lembrarem da falta de gratidão. E aí a gente lembra da história dos 10 leprosos, daquele episódio com Jesus, em que 10 são curados e um só volta, e a gente pensa assim, as pessoas não vêm ao culto porque elas não têm gratidão. Claro que a gente não pode afirmar isso assim com toda certeza, né, que os ingratos não estão e todos os que estão são muito gratos. Há motivos no coração que a gente não alcança. E também o problema seria aqui pensar que o culto é essencialmente uma expressão de gratidão. Fica parecendo assim que o culto seria uma retribuição nossa a Deus, né? E não é isso que é o culto, né? Não, é claro que o culto também tem em si a expressão de uma gratidão, mas ele não é isso. Não é isso exatamente. É muito mais do que isso. Então, mais urgente, talvez, do que falar da gratidão é ajudar as pessoas a valorizarem a graça. Isso também um pastor ontem comentava, né? As pessoas não percebem o valor da graça. Isso é fato, né? Isso é fato. Por que não? Por que isso não acontece? Por que as pessoas não valorizam a graça? E ele perguntava assim, né? Será que é porque é de graça? E a gente se lembra da expressão usada por Bonhoeffer, né, da graça barata, e é bom lembrar também do motivo de Bonhoeffer dizer que a graça não é barata, né, e não pode ser barata. São dois motivos, na verdade, né, em dois livros diferentes, Bonhoeffer dá duas explicações diferentes. Uma primeira explicação é a seguinte: a graça não pode ser barata porque coisas baratas têm um preço, e a graça para nós é completamente de graça. Eu não poderia pagar barato pela graça, porque isso já faria com que ela não fosse graça, né? Percebe isso? Tem que ser completamente de graça mesmo. Isso por um lado, né? A graça não é barata porque ela é de graça para nós. Na outra explicação é o seguinte: a graça não é barata porque, embora ela seja de graça para nós, ela custou um alto preço pago por Jesus Cristo. E esse alto preço é o sangue derramado na cruz. Isso não é coisa barata, então. É coisa pela qual nós não pagamos, mas pela qual foi pago um altíssimo preço. Perceber esses dois lados talvez ajude as pessoas a reconsiderarem o valor da graça. Eu acho que sim. Agora, né, eu sei que todas as pessoas cristãs, nós aqui inclusive, e aqueles que estão frequentando muitos cultos e os que não aparecem também, no contexto de uma conversa sobre igreja e sobre fé, e se nós perguntássemos assim, você valoriza a graça de Deus? Todos vão valorizar, todos vão dizer que sim. Numa reunião de igreja, se eu pergunto assim, o que é mais importante para você na sua vida? Quase todos vão dizer alguma coisa assim, Jesus é tudo para mim. Porque o contexto religioso, o contexto da igreja nos leva a essa resposta, até por constrangimento. Mas a questão é que na verdade, existe essa valorização formal, da boca para fora, que talvez não seja sempre acompanhada por uma valorização na vida, de segunda-feira até segunda-feira. O assunto graça de Deus, o assunto Cristo morreu por mim, para muitos de nós fica como um assunto guardado no armário, como aquela peça de roupa que você só usa de vez em quando. E aí quando eu vou para a igreja, ou quando eu entro nessa conversa de igreja, eu tiro esse assunto do armário e o valorizo. É claro que isso não é valorizar de verdade.
né? O valor que a graça de Deus tem pelo sangue derramado de Cristo é algo que alcança a nossa vida inteira, tudo que nós fazemos. Isso é ser cristão, né? Isso é ser uma pessoa de Cristo. Isso é ser revestido de Cristo, não é só ter uma religião, é viver a fé cotidianamente. Isso é facilmente esquecido. Agora, mais do que também simplesmente valorizar a graça, para que a gente esteja presente no culto, a gente precisa entender o fato de que a graça não chega a nós pelo ar. A graça não chega a nós por ondas telepáticas. Ela chega a nós por meios. E nós, como luteranos, temos isso muito claro para a gente. A gente precisa ter isso muito claro, porque isso faz o culto ter muito mais sentido para a gente. A graça chega a nós por meios preparados por Deus. E quais são esses meios? Todos nós sabemos de cor, palavra e sacramentos, né? O batismo, no nosso caso já realizado, a palavra que nos é proclamada e a Santa Ceia que é compartilhada. Esses são os meios da graça. Lembrar a importância disso é lembrar que a graça não é dada de uma vez e pronto, né? Nós não afirmamos, nós não somos daqueles que afirmamos que uma vez salvo, para sempre salvo, né? Mudou a sua condição eternamente e agora você nunca mais vai cair da fé. Não existe o risco de cair da fé, não existe apostasia. Não, nós afirmamos com as Escrituras que sim, e inclusive fazemos o alerta que a Escritura nos traz, né? Estejamos atentos, e no tempo de advento é muito bom nos lembrarmos disso também, estejamos atentos, porque cair da fé é uma realidade. Foi realidade para muitas pessoas até aqui e continua sendo algo que pode acontecer. Vocês percebem isso? E por isso nós carecemos constantemente dos meios da graça. Por isso nós continuamos precisando escutar a palavra, por isso nós continuamos precisando receber a Santa Ceia, estarmos juntos, estarmos em congregação, como a própria Escritura também nos alerta. Não desprezemos o congregarmos. E aqui eu lembro assim algumas coisas que as pessoas podem entender errado, né? Entender errado, por exemplo, o sermão como se fosse uma aula, né? A pregação da palavra como se fosse uma aula. Não é. Porque se fosse, eu até diria assim, é natural que a pessoa não queira voltar ao culto, porque assim, olha, na semana passada o pastor pregou e eu não aprendi nada novo. Não me veio nenhuma informação a mais que eu não tivesse antes. Eu vou dizer assim, olha, que bom que você tem estudado, tem prestado atenção, tem memorizado as coisas, e às vezes tem um sermão em que você não aprende um dado, uma informação nova. Isso é bom, de certa forma. Mas é claro também que é gostoso você estar ali e ter algo que você não tinha pensado. Isso é bom, sim. É bom, né, ter novidades, assim, aprender algo. Mas precisamos nos lembrar bem de que o sermão não é uma aula. O sermão não é uma aula. O culto e a vida da igreja não é um curso de formação para você receber um diploma depois de ter visto todo o conteúdo. Muito mais do que isso, o culto é o sermão pregado, a proclamação da palavra, é o evangelho chegando a você de viva voz. É como se Cristo mesmo anunciasse a palavra e você escuta essa palavra, e essa palavra chega ao seu coração. Essa palavra que você até já sabe, mas naquele dia você precisa escutá-la novamente. A fé vem pelo ouvir, nós sabemos muito bem. Entendamos assim o sermão então, e às vezes nós podemos assim valorizar. Eu não me sento aqui para aprender algo novo, eu me sento aqui para escutar a proclamação, como se Cristo mesmo estivesse dizendo. Outra coisa também que eu destaco é que a Santa Ceia não é um rito, e nós sabemos muito disso, assim, teologicamente estamos até cansados de saber, né? Cansados de saber. Mas veja que a Santa Ceia, muito mais do que um rito que precisa ser levado com reverência, com solenidade, é uma refeição bendita, na qual nós temos comunhão com Cristo de uma forma toda especial, de uma forma que nós não temos nas nossas casas.
Não que nós não estejamos com Cristo nas nossas casas, mas na Santa Ceia é diferente. Nós aprendemos isso no catecismo, desde novos. Isso é tão importante nos lembrarmos também. Cristo que vem a nós com tudo que Ele tem e com tudo que nós precisamos na Santa Ceia do Senhor. Valorizemos isso também. E aí, eu vou voltar, né, e vou dizer assim, que ouvir e estar à mesa com Cristo, junto com outros irmãos e irmãs, é algo fundamental, é algo que não tem preço, e é algo que nós deveríamos desejar ardentemente, semanalmente. E aí nós entendemos que ir ao culto não é algo que nós fazemos para dar satisfação ao pastor, não é algo assim, eu não pude ir, desculpa pastor, eu não fui ao culto. O pastor não está perdendo com a sua ausência, na verdade. Na verdade, o problema, o risco, o que está em risco aqui, eu não vou dizer que nem é o sentimento do pastor, mas é a sua vida espiritual. Não estou dizendo também que você não vá, alguma semana, não estar no culto por um motivo muito sério. Mas muito sério, eu vou dizer assim, porque você não se ausenta de certas atividades semanais que tem, como um curso que faz, como uma aula de natação, de balé da criança, de idiomas, ou qualquer coisa assim, do seu trabalho, você não deixa de ir lá. Até porque você não deixa de ir ao trabalho? Porque precisa do sustento. Por que você não deixa de ir à igreja também, ao culto com os irmãos? Porque você precisa do sustento, que você só encontra junto com os irmãos à mesa do Senhor também. Né? Então faz todo sentido ir sempre à congregação, faz todo sentido isso. Eu percebo em algumas localidades, eu nem sei a realidade exatamente como é aqui no Rio de Janeiro, não é um problema que a gente vive aqui na nossa pequenina congregação de Miguel Pereira, mas há muitos lugares em que as pessoas perderam o costume de estarem semanalmente nos cultos. Perderam tanto isso que aparecem uma vez por mês, mesmo os frequentes, né? Como se fosse assim, eu cumpri minha taxa necessária. Né? E sabe o que acontece com isso? Eu venho percebendo isso de forma tão clara. As gerações mais novas perderam o valor que tem a igreja. Porque os pais deixaram de levar as crianças semanalmente e as crianças precisam desesperadamente desse vínculo. Dessa importância não só dita pelos pais, mas demonstrada na sua rotina. E a criança então percebe que a igreja é um lugar que eu não conheço bem, que de vez em quando a gente vai e só. Né? E o meu pai e minha mãe não valorizam tanto isso. E aí depois o que acontece é que a criança foi uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses ao culto, ela vai mais no período que está se preparando para a confirmação, ela faz a confirmação e nós vamos chegar com aquela piadinha. Confirmou, sumiu da igreja. Não, na verdade ela já estava sumida, ela não criou vínculos, porque os pais não levaram para a igreja constantemente. Isso é muito grave, né? Isso é muito sério. E aí depois na adolescência, o que os pais vão dizer? A igreja tem que ser atrativa para o meu filho. Não é isso que acontece muitas vezes? A igreja não consegue atrair meu filho. Por quê? Tem uma falha na igreja. Tem uma falha na igreja como nós todos sendo igreja, né? Na verdade, isso é verdade. Tem uma falha aí no nosso testemunho para as gerações seguintes. Isso sim eu vou dizer. Não a direção da igreja, simplesmente. Nós como igreja. A responsabilidade está conosco também, né? Mas então acho que nós temos que valorizar então a graça, reconhecer o que Jesus fez por nós. E eu entendo que as pessoas não valorizam o que Jesus fez por nós porque não encaram. Né? Isso eu disse ontem num estudo aqui da congregação. As pessoas não têm encarado a gravidade da perdição. Nós estamos tão entretidos, tão distraídos com outros assuntos, com entretenimento, com trabalho, com aparências, que nós não encaramos o fim derradeiro. Nós não encaramos o sofrimento que há no mundo, nós não encaramos a necessidade da redenção, a necessidade do socorro de Deus. Eu não sei se vocês também param para pensar sobre isso e para perceberem isso também, né? E eu acho que se nós, então, percebermos a gravidade da perdição que nos rodeia no mundo, nós vamos perceber que ir ao culto é o reconhecimento de que eu não sou um super-herói da fé, de que eu preciso
tamanha essa ameaça do lado de fora, eu preciso do socorro de Deus. Que eu não sou melhor do que os outros, eu não posso individualmente, caminhando sozinho, me manter forte e fortalecido na fé. Alguém diz assim que na igreja há muitos hipócritas, né? Na igreja há muitos hipócritas. Olha, na igreja há gente que reconhece a sua carência, que reconhece que sozinho não consegue. Isso há na igreja. E nós todos devemos estar nela e reunidos por causa disso também. Estamos assim, cheios de carências e nós reconhecemos isso de forma tranquila, porque sabemos do socorro de Deus. Vou resumir então o que eu acho que a gente poderia ter como um caminho, né? Reconhecer de novo a gravidade da perdição que nos rodeia, sem mascará-la por qualquer motivo, por qualquer meio. Reconhecer o valor, então, do que Cristo fez por nós, incomparável. Reconhecer que nós podemos cair da fé, que nós não somos super-heróis da fé. Reconhecer que a graça não vem do nada, que ela não chega a nós pelo ar, mas que ela vem pelos meios que Cristo mesmo instituiu. E que esses meios são administrados no culto público, abundantemente. E reconhecer que nós somos carentes dessa graça e que precisamos receber dela de modo recorrente, porque somos falhos. Então, o que eu quero destacar, por fim, essa urgência de lembrarmos que o culto não é só para louvar ao Senhor, de que o culto não é só render graças, mas é o meio que Deus tem para nos manter na fé, para nos fortalecer para a vida eterna. E o culto é isso. O culto é sobre a nossa necessidade última e o culto é sobre o nosso destino último. O que está em jogo no culto não é uma hora do seu domingo, não é um dado a mais na sua rotina, é a sua existência, é a sua comunhão com Deus. O culto é isso, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa diz assim, eu não preciso do culto, eu diria assim, olha, essa pessoa é como se ela estivesse dizendo assim, né? Diferente dos meus parentes fracos, dos meus irmãos e irmãs na fé fracos, eu já sei andar sozinho, eu já sei caminhar sozinho. Mas pessoas sábias, pessoas que sabem como são bravias e assustadoras as ondas da perdição que nos rodeiam, não fariam isso de quererem andar sozinhos, né? E o que nós fazemos então, nós que estamos frequentes no culto, né? O que nós fazemos diante daqueles que não estão, por aqueles que são mais displicentes quanto a isso? Claro que nós oramos por essas pessoas, nós as convidamos, se possível, nós ensinamos o valor real do culto, tudo isso com muita seriedade e com muito amor. Parece sem sentido, mas faz parte do nosso trabalho como igreja, dos pastores e dos membros que já estão mais engajados na obra, faz parte e é parte do nosso trabalho convidar famintos para esse banquete. E nos surpreende, sempre vai nos surpreender o fato de que sempre haverá, sim, famintos que vão preferir continuar com fome. Deus tenha misericórdia deles também. Pois então, né? Acho que é sério o assunto, vocês perceberam? Era isso que eu queria conversar com vocês. Eles como mais um. Nós todos temos